Comigo aqui, Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que está mais, como é que vamos dizer, à disposição das pessoas, né? Para se cuidarem mais, enfim, terem ali mais informações, que são os smartwatches. E o que isso tem a ver, na verdade, com o AVC, né? Que a gente também vai falar sobre isso, então. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Regina? Então, esse é um assunto bem atual, tá? Porque tem trabalhos apresentados em congressos e publicados, né, analisando o papel dos smartwatches, especialmente esses de última geração, na identificação de uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é uma das principais causas de acidente vascular cerebral evitáveis, certo? Então, os estudos estão mostrando que, até pela característica dessa arritmia, que frequentemente ela não é constante, né? Ela geralmente começa em episódios que duram minutos, às vezes horas, e depois a pessoa volta ao ritmo normal, tá? E só muitos anos depois é que ela vai ficar com um ritmo estabelecido de fibrilação atrial. Tá? Ocorre que mesmo aquelas pessoas que têm episódios paroxísticos, como a gente chama, elas têm um risco maior de fazer um acidente vascular cerebral. E por quê? Porque essa arritmia é originária na porção superior do coração, dos chamados átrios. E os átrios, em condição normal, eles contraem também que nem os ventrículos, que bombeiam o sangue para o organismo. Tá? Nessa situação de fibrilação atrial, como o próprio nome diz, ele não contrai, ele fibrila, ele fica tremelicando. E isso gera um acúmulo de sangue, uma estase de sangue dentro dessas cavidades que predispõe à formação de coágulos. E, eventualmente, esses coágulos podem se desprender e ir para o cérebro. Certo? Tá, mas e como é que a gente vai, então, como é que o smartwatch pode mesmo ajudar a gente, né? Nessa rotina aí do nosso dia a dia de ver isso? Existe já um estudo publicado há vários anos atrás chamado Apple Watch Study, que é um estudo que pegou a primeira geração dos smartwatches, que na realidade só indicavam a frequência cardíaca da pessoa. Essa arritmia, fibrilação atrial, caracteristicamente faz com que a frequência cardíaca seja mais alta que o normal, geralmente acima de 140, 150 batimentos por minuto. Então, o que esses smartwatches de primeira geração faziam? Davam um sinal, olha, a frequência cardíaca excedeu 130, 140. Então, isso era um indicativo direto de que a pessoa talvez pudesse estar tendo um episódio dessa arritmia. Já os smartwatches mais modernos, e nos Estados Unidos tem 4 modelos que já são aprovados pelo FDA para esse fim, eles fazem um traçado de eletrocardiograma, de uma derivação só. E eles conseguem dar o diagnóstico, não, alta probabilidade de ser fibrilação atrial. E recomenda-se aí que o paciente procure o cardiologista. Por que esse monitoramento com o smartwatch é importante? Pelo aquilo que eu falei, como é uma arritmia que dá esporadicamente no início, frequentemente a pessoa sente palpitação, vou marcar uma consulta com o cardiologista, vai consultar na semana seguinte e na semana seguinte o ritmo está normal. Faz um eletrocardiograma que não mostra absolutamente nada. Então é importante o cardiologista ter esse diagnóstico, mesmo que seja por um smartwatch, para ele poder avaliar qual é o risco do paciente fazer um acidente vascular cerebral por embolia de coágulos do coração, para instituir o tratamento eficaz, que pode ser tanto o uso de anticoagulantes, como eu já comentei no programa anterior, a realização de um procedimento no coração chamada oclusão do apêndice atrial esquerdo, que também previne a ocorrência do acidente vascular cerebral. Ajuda, mas assusta também, né? Assusta, mas é aquela história. Se a pessoa olhar e falar, alta probabilidade, socorro, vou ter que correr agora. Mas é a mesma situação da pressão alta. Às vezes a pessoa tem a pressão alta e não sente nada e não se faz o diagnóstico. Só que o risco dela está presente. Então, por mais assustador que possa ser para o leigo ter esse diagnóstico, é importante no sentido da prevenção, para evitar problemas maiores no futuro. E até foi porque o senhor falou, né, que de repente, quando na semana que vem, quando for, já mudou tudo e já parece estar normal, né? Exatamente. Então, e aí o cardiologista fica sem um diagnóstico, consequentemente ele não consegue fazer a prevenção adequada. E essa pessoa tem um risco maior de fazer um acidente vascular cerebral. Então, essa que é a importância desse tipo de dispositivo para levantar a suspeita e isso posteriormente ser confirmado pelo cardiologista. Quer dizer que hoje realmente a inteligência artificial está presente em tudo aí e está nos dando uma força muito grande, né? E ela, quando bem utilizada, evidentemente, ela pode nos ajudar e muito. Né? Então, tudo é uma questão de como a gente aplica a inteligência artificial. Nesse caso, é para salvar vidas e evitar sequelas do acidente vascular cerebral. Tá bem, obrigada pelos esclarecimentos aí, até domingo que vem, agradeço. então. Obrigada, Tchau, tchau. Gilberto.